Estou muito feliz por estar aqui. Muito feliz, obrigada pelo convite, obrigada, pastor, por indicação. Que é uma rede de proteção, né? Um ajuda o outro, um vai falando para o outro e nós estamos aqui. Quero me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, teóloga, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos, gestão pública, sexualidade e gênero, psicanálise, e recentemente nós estamos criando uma pós-graduação americana de psicologia cristã. Aleluia. Em resposta a toda a perseguição que os psicólogos e pastores sofrem lá no Brasil. Então vai ser um divisor de águas na nossa vida e a gente está muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu sou a psicóloga que foi caçada pelo Conselho de Psicologia lá no Brasil por falar de Deus nas redes sociais. Enfrentei 7 processos, ganhei quase todos, perdi um, que é onde eu critiquei uma fala de um pedófilo na rede social. Eu fui obrigada a pagar R$30 mil de indenização à pessoa. O Brasil não está fácil, mas a gente não desiste nunca, né? Então nós estamos nessa luta aí, andando pelo Brasil inteiro. Eu fui processada por causa desse tema aqui, ideologia de gênero na educação. Então é uma militância mesmo, um ativismo desde 2014, desde 2011, que eu sou perseguida pelo Conselho de Psicologia, porque eu resolvi falar contra a ideologia de gênero. Foi a psicóloga que denunciou lá no Brasil o kit gay. E aí o deputado, na época, Bolsonaro, pegou essa denúncia e transformou numa luta muito grande, né, contra a ideologia de gênero e deu voz a essa questão. Mas eu escrevi esse livro, que já é best-seller, para ensinar os deputados, pastores, psicólogos sobre esse tema. Uma maneira de você falar contra, sem promover e sem atacar as pessoas. Mas a gente sabe que só falar contra já é suficiente para você ser atacado, mesmo que você não ataque, né? Então a gente ensina, desde lá, igrejas, como acolher sem promover e sem atacar, sem criticar, sem, né? Ensina que o amor de Cristo vai além de todas as nossas diferenças, de todos os nossos erros, mas que Ele nos convida à transformação. Então eu amo o outro. O amor é pela graça, porém eu não compactuo, né, com pecado e erro de ninguém, nem com o meu mesmo. Eu não compactuo. Quando estou errada, cometi um pecado, eu peço perdão, eu reconheço e eu mudo. E isso é o que nós temos que fazer, né? Então foi uma luta muito grande, eu trouxe esse livro para vocês. Meu ministério é de saúde mental e de família, né? Então eu trouxe esse livro aqui, Superação, Ansiedade, Depressão e Suicídio. Nós lançamos aqui, inclusive, não foi em Denver, que nós lançamos na Igreja Filadélfia, esse livro, Ansiedade, Depressão e Suicídio. Desse livro surgiu uma série de livros sobre saúde mental, de psicologia cristã, porque do limão eu estou fazendo uma limonada, já está virando mousse, né? Então, academicamente, psicologia cristã já existe. Eu tenho uma série de 10 livros. E esse aqui é o que sobrou dessa série, porque a gente veio de outras igrejas. Mas é fantástico, autoestima na infância. Como desenvolver a autoestima na infância? Na verdade, esse aqui são só dicasinhas, assim. Meu comportamento, eu estou fazendo isso, não está desenvolvendo autoestima. Estou fazendo isso e está prejudicando a autoestima da criança. Porque quem cria autoestima na criança é o adulto que está em volta, é o mundo que está em volta dela. Então somos nós mesmos, né? Então, como desenvolver a autoestima da criança? Esse livro, Limites, aqui, O Caminho para o Equilíbrio Emocional dos Seus Filhos, é fantástico esse livro, porque ele fala de depressão infantil, ele fala também de técnicas e de como você abrir esse caminho para o desenvolvimento emocional do seu filho. Esse aqui foi o meu primeiro livro que eu escrevi sobre desenvolvimento infantil, como fazer de seu filho uma criança feliz. Esse aqui é meu sobrinho. E esse livro aqui, ele foi caçado pelo conselho, e aí eles viram que era besteira, né? Porque eu coloquei Deus
Jean Piaget, psicanálise, Freud, tudo no mesmo livro. E Anne Klein, eu coloquei as fases do desenvolvimento infantil, para provar que não existe filho perdido, tá, gente? Não existe perdi, não. O filho passa por fases, nós passamos por fases, e sempre há tempo, sempre há momento de recuperar nossos filhos, nossas famílias. E quem faz isso é Deus, nós apenas mudamos o nosso comportamento para que isso possa acontecer, né? A gente tem mania, eu vou salvar, você vai salvar nada. Você vai orar e pedir misericórdia para os seus filhos e pais e família, porque não é fácil. Tire esse peso de cima de você. Mude o seu comportamento para que você consiga influenciar o outro. Somos nós que influenciamos. Então, muitas vezes, membros da nossa família não vêm para Deus porque a gente perturba tanta criatura que ela fica com raiva da gente. Então, deixa rolar, acredita, tenha fé, faça sua parte, convide, ore, chame, mas você não é responsável por isso, porque a salvação é individual. Amém. Você não vai levar os seus filhos para o céu, não vai. Quem vai levar é Deus, e se eles quiserem, mas você tem uma missão. E essa missão que nós temos é de abrir esse caminho mesmo, é de preparar essa criança para que ela chegue nesse momento de se entregar para Deus. Então, muitos filhos que estão na igreja se perdem no meio do caminho. Normal, vai acontecer e pode acontecer com o seu filho. Você pode segurar o máximo, você pode ir empurrando para mais tarde. Um dia isso pode acontecer. E se acontecer, você tenha certeza de que se você fez o trabalho certo, ele vai voltar. É filho pródigo. Amém. Às vezes precisa ir mesmo e você precisa relaxar e confiar em Deus. Porque vai voltar. E quando voltar, vai voltar por inteiro. Amém? Amém. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Então quero que você abra a palavra de Deus em Deuteronômio. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. E aí tem o Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele, ok? E eu quero completar com Deuteronômio. Então, qual é a minha função? O que eu posso fazer na minha vida para mudar a vida dos meus filhos? Você pode consertar os seus filhos através de você. E a palavra de Deus diz que é para você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine só. Ele diz assim, é para você converter o seu filho. Diz para batizar, né? Você é o instrumento de batismo. Então você vai trazer seu filho para o céu. Você não vai trazer, quem vai levar é Deus. Mas você vai prepará-lo para esse dia. E como você vai preparar? Ensinando seu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Isso é Provérbios, tá, gente? Mas eu vou entrar no Deuteronômio, só uma introdução. E aí, o que ele fala, ensina a criança, eu trazendo para o meu contexto aqui, né? Ele fala, quando for velho. Quando for velho, ensina a criança no caminho, hoje, criancinha. Quando for velho, não se desviará dele, é isso, né? Mas ele não diz que quando for adolescente não se desviará dele, ele diz quando for velho, né? Deus pulou essa parte do adolescente, porque sabe que as crianças passam por uma síndrome da adolescência, que é terrível. É nessa síndrome da adolescência que ele pode se perder. Então ele tem que estar muito fortalecido no conhecimento, na fezinha dele, mas no conhecimento que você passou. Porque mesmo que ele desvie, ele vai ter para onde voltar. O duro é quando você cai e não tem para onde voltar. Quando você desvia e você não tem para onde voltar. Isso é psicológica na mente dele. Então ele desviou, ele errou, ele pecou, aí ele se arrependeu. Ele quer voltar, então ele tem para onde voltar. Ele volta para Deus. Deus perdoa ele se arrepender verdadeiramente. E a palavra de Deus é cumprida. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém. E amém. E fim de papo. Você entende? Não duvide. Acredite. Mas você não sabe o que está acontecendo na minha família. Deus sabe o que está acontecendo na sua família. E sabe também se você está orando e clamando por ela.
e sabe também se você está mudando o comportamento para que a sua família possa ter um lugar para voltar. E o lugar que eu falo não é a casa física, é o lugar emocional para voltar, né? É o lugar moral para voltar. Se ele tem esse lugar de princípios que vai acolhê-lo. Porque muitas crianças, muitos adolescentes se desviam, jovens, mas quando eles desviam e quando eles se arrependem e resolvem voltar, eles voltam com tudo. Amém. E aí, se você não estiver com toda a casa pronta para recebê-lo, você vai penar, porque eles voltam daquele jeito. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou preparar os meus filhos? Ensinando, né? Como que eu vou ensinar? Exatamente como o mundo está ensinando seu filho. O mundo está ensinando seu filho em todas as áreas do conhecimento. Dentro da escola, em todas as matérias. Está doutrinando seu filho dia e noite sem parar. E eu pergunto se você está fazendo a mesma coisa. Porque para competir psicologicamente com uma doutrinação, você tem que fazer a mesma coisa. Mas onde que o mundo aprendeu essa doutrinação? Onde que o mundo aprendeu o quê? Eu devo falar a mesma coisa 24 horas por dia, em todas as áreas, para que a mente dele capte isso e viva dessa maneira. É assim que o mundo tem feito e tem distorcido todos os conhecimentos moral, a moral, a ética, os princípios bíblicos, martelando na cabeça dos nossos filhos. E Deus avisou na palavra de Deus como tinha que fazer. Então, em Deuteronômio 6,6 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Outra versão diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Outra diz: inculque na mente dos seus filhos. Quem está com a versão que diz inculque aí na mente? Inculque na mente? Inculcarás na mente. Intimarás. Intimarás. Também fala intimarás, né? Outra versão. A minha está dizendo: e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é doutrinação. Inculque na mente, fale persistentemente, toda hora, todo momento. Caiu um livro, dê um jeito de falar sobre. Tá com machucadinho no pé, conta alguma história da Bíblia, de alguém que estava cego, que curou, machucou o pé. Jesus devia ter muito machucado no pé porque andava pra caramba. Mas ele era Deus. Não, ele sabe que como homem ele sentia a mesma coisa que você. Mas Deus sentiu dor? Claro que sentia dor. E ele tinha a mãezinha para soprar ali, né? Ele passar um remedinho ardido, mas dói. Mas ele tinha lá Maria. E provavelmente... Fale, gente. Qualquer coisa que acontecer, doutrine 24 horas por dia e ensine primeiro. Você tem que estar antenados com o que acontece no mundo para ensinar primeiro para os seus filhos. Por quê? A primeira memória, o primeiro conhecimento, ele é mais importante, porque ele fica na mente da criança. Aí a escola vai falar alguma coisa que vai contra os princípios da criança. O que vai acontecer? Ela vai olhar mentalmente, né? O cérebro dela vai remeter aquele ensinamento que os pais deram, e está lá os ensinamentos que a escola deu, e ele vai desenvolver senso crítico, noção de julgamento. Só que se desenvolve senso crítico e noção de julgamento quem tem uma história na mente. Por isso que Deus fala em inculque com persistência. Ele fala o tempo todo: vai deitar, acordou, não sei o quê. Aí você pensa: vou deitar, então eu vou orar com ele. Mas não é só orar, ensina. É ensinar alguma coisa referente à fé. Quando estão assistindo televisão, tem um filme. E aí o filme acontece alguma coisa ali. Tenta falar sobre. Tudo você pode ensinar. Até com aquele filme horrível da Barbie, você pode ensinar alguma coisa.
como o mundo está destruído, desconstruído, como as pessoas estão sendo servas do mal mesmo e como você pode ser diferente daquilo. Você pode ensinar os seus filhos com tudo, mesmo que seja uma coisa ruim, porque o mundo está aí, está modinha, aí eles querem assistir, porque tem os amigos e não sei o que, corte antes, vá primeiro. Lá no Brasil, uma febre foi esse negócio de Barbie. Uma febre. E as professoras desesperadas e falando, meu Deus do céu, minha filha quer assistir, porque a turminha quer assistir. Eu falei, mas sabe o que você faz? Vá primeiro, assiste junto, sai de lá, descendo a lenha, assustando, contando como essa doutrinação está nojenta, como tudo está desconstruído. E preserva, ensina a se preservar, porque você precisa saber que seus filhos estão no mundo. O mundo jaz maligno, mas nós estamos nele, nós temos que conviver com um monte de coisas, né? E a gente tem que ensinar os nossos filhos a conviver com as coisas. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos ensinar o tempo todo. Amém. Nós vamos colocar as primeiras memórias. Quando eu fiz esse livro de Ideologia de Gênero, eu senti uma necessidade de fazer um materialzinho para criança. Porque a gente fala para os adultos, ensina os adultos, mas a gente tem que dar a primeira impressão, né? Aí eu falei assim, Deus, eu queria escrever um gibi que fosse gratuito, que toda criança tivesse acesso, que os pais pudessem falar sobre essas coisas com as crianças. E aí eu escrevi esse gibi aqui, ó. Viva a Diferença. Esse gibi você pode baixar gratuitamente no site vivadiferença.com.br e pode espalhar. Ele está em português, mas nós vamos fazer a versão dele em inglês e ele tem em espanhol também. Eu vou achar e passo para a pastora, daí passa para todo mundo. Só que é um espanhol mexicano. Mas ok, né? It's ok. Tem diferença um pouco, né? Mas dá para ler, né? Mas dá para pegar e de repente fazer outra versão, né? Porque eu ia lançar ele lá para 3.000 pastores e padres, líderes que militam contra a ideologia de gênero, ela é grande. E aí nós fizemos a tradução, veio a pandemia, acabou a festa. Daí nós não aconteceu aquele evento que eles andam pelo país todo, daí para numa cidade, todo mundo junto e infelizmente não deu, mas o gibi saiu. Mas esse gibizinho aqui, ó, você baixa vivadiferença.com.br, aí se você comprar meus livros lá, ele é gratuito para você. Ele fala sobre ideologia de gênero sem falar sobre ideologia de gênero. Viva a diferença. Então explica para a criança sobre as diferenças entre meninos e meninas, que ele tem identidade de Cristo, que a mulher tem identidade de Cristo, e daí faz aquele questionamento. Ah, mas a escola disse que eu posso ser mulher, por exemplo. Tem pessoas que pensam diferente, mas você é assim, você entende? Então ensina a respeitar as pessoas e fala também de equidade entre homens e mulheres. Tem uma ceninha no final que os irmãos começam a brincar e a menina fala que ele pode lavar a louça. E pode, homens, vocês podem lavar a louça, não vai quebrar a mão, as unhas, né? As nossas é que quebra. Se vocês querem mulheres de unhas bonitas, que eu tenho certeza que querem, vocês têm que ter máquina de lavar para elas, ou lavem a louça. Ah, eu não sei lavar louça, então compra uma máquina de lavar, mas está caro, então vai lavar louça. Alguma coisa vocês têm que fazer, porque nós não conseguimos ter unhas bonitas, lavando louça e limpando casa sozinho todo dia. Né? Por mais que aqui seja tudo moderno, tudo mais fácil, né? Mas não vai quebrar a mão de ninguém, tá? Fazer uma comidinha, um agradinho para a mulher, né? Isso é bacana. Ah, mas eu trabalho fora. Ah, você não sabe o que é trabalhar dentro de casa, querido. Fica você ali uns 2 dias e deixa ela ir no teu lugar. Ela vai vir desabafada porque ela trabalhou, conversou com pessoas e quando chegar em casa vai falar você desesperado, morrendo. Como é que ela aguenta? Aguenta. Porque nós somos mulheres, então não custa. E além de tudo, né? E ainda quer a mulher cheirosa, bonita, perfeita e pronta. Ela quer mais que você
desapareça no momento, vai dormir uma vez, não perturbe. Tão cansativo, que é o tal do negócio de ser dono de casa e mãe, né? Quando tem filhos. Quando está sozinho é legal até, né? A gente faz a nossa parte lá, até tem prazer e tudo, de limpar tudo, porque não tem sujeira. Mas vai ter filho e cachorro. Eu tenho cachorro, meu Deus, como suja a casa. É o cachorro. Isso é assim, né? Mas, amém, vamos voltar aqui. Então, a criança, você tem que colocar essas memórias na cabeça dela. Você tem que criar os seus filhos criando memórias afetivas. Memórias boas. E a gente cria os filhos e passa por muitos problemas. E nós vamos criando memórias negativas neles. Não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo que nós fazemos isso. Quando eu escrevi esse livro, Como Fazer Seu Filho uma Criança Feliz, não é porque eu era a melhor mãe do mundo. É porque era ruim mesmo. É porque eu errei muito, eu reconheci. E aí eu fui escrever um livro, mães, não façam isso, seus filhos têm fases, todas as fases, não importa a fase que eles têm. Não importa a fase que eles estão. Se Deus falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, será salvo tu e tua casa, vai acontecer. Amém. Só que eu vou sentar e vou largar a mão. Não, porque também ele disse, prepara o caminho aí. Prepara a mente de seus filhos, cuide, porque o diabo está ao derredor querendo tragar, e você tem que fechar essas brechas, você tem que cuidar, é o teu papel. Deus colocou uma criança na sua vida porque você pediu, e não pedi, mas aceitou, tá aí. Deu para adoção? Não é teu, quis. Então, fazer o que, né? Está aí, mas essa criança veio limpinha, branquinha, o emocional dela, né? Mais ou menos. Se na gravidez você tinha muitos problemas, né? E brigava muito, xingava muito, gritava muito, foi humilhada, traços já estão implantados lá na barriguinha, né? Então a criança nasce, por isso que a gente fala na psicologia, nasce com traços de personalidade, com traços, é tudo que você plantou aqui na barriguinha. Aí você fala, Jesus amado, e agora eu faço o quê? Não se preocupe que tem fase, Deus cura, Sara liberta, acredita, senão você está lascado, se você não acreditar nisso, né? A gente tem que acreditar. Se você não acreditar que Deus cura, Sara liberta, nós estamos perdidos. Então é melhor ter fé e acreditar mesmo, que é verdade. Deus cura, Sara liberta. A criança nasce com aqueles traços, mas nasce purinho. Você vai colocando impressões. Todas as impressões primeiro são da mãe e do pai. Aí das pessoas que convivem com aquela criança. Os familiares, os irmãos, ou até babá, tudo. Por isso, cuidem muito quando vocês escolhem uma babá para os seus filhos. Conversem com ela. Faça culto na sua casa, traga a babá junto para se converter. Faça o teu papel, porque ela vai estar com essa criança e essa criança vai ter essas impressões. E as impressões de quem cuida dessa criança vão estar na mente dela o resto da vida, como esteve nas suas, como esteve na minha. Então, o ser humano é uma construção cultural, social e psicológica e espiritual. É uma construção. E na espiritualidade, espiritualidade boa e ruim. Porque nós não fomos, com exceção daqueles que nasceram dentro da igreja. Eu, por exemplo, eu não nasci dentro da igreja. Eu me converti depois, muito depois. Então tem muitas impressões negativas de religião, de fé na minha vida que eu tive que trabalhar. Então, depois de tanto trabalho, de tanto estudo, eu estou aqui para dizer para vocês que os nossos filhos, eles são frutos dessas impressões, dessas memórias afetivas. E quando nós falamos em memórias afetivas, nós não estamos falando de memórias só boas, não. Nós estamos falando de memórias ruins. E essas memórias ruins, elas são implantadas na mente, inculcadas nas nossas mentes, e elas ficam e se transformam em comportamentos. Os hábitos bons, as memórias boas, elas são implantadas na nossa mente e elas entram no cérebro. E no cérebro nosso nós temos um mecanismo cerebral de recompensa e elas se transformam em comportamentos. Por quê? Porque o cérebro, ele produz hormônios do bem e do mal. Hormônios da gratificação, da felicidade
e hormônios da maldade. É hormônios que o cérebro produz com comportamentos. Então, olha que sério. Eu vejo minha mãe e meu pai brigando, se matando, batendo, e isso que eu estou vendo transforma num hábito para mim. E entra no meu cérebro e vai produzir hormônios ruins, tipo cortisol da vida, que são responsáveis por frustração, depressão, ansiedade, estresse, tudo de ruim. Todas as angústias que nós temos foram produzidas. E essas angústias produzidas em hormônios transformam em comportamentos. E eu faço coisas ruins e eu não sei por que eu faço, eu não consigo entender por quê. Porque já está enraizado, já se transformou em comportamento e você não tem culpa disso. Mas você tem responsabilidade quando você toma esse conhecimento. Porque aí você vai competir com isso. Como? Aí você vai ter hábitos bons constantemente. Esses hábitos vão entrar no teu cérebro, vão transformar em hormônios da felicidade e vai abaixar o teu nível de estresse, vai abaixar o teu nível de ansiedade, vai desenvolver em você mais amor pelo próximo. Sabia que o amor, ele é desenvolvido? Quando a criança nasce, ela amamenta, a mãe desenvolve nela, faz produzir nela a ocitocina, que é o hormônio da confiança e do amor. Sabe como que esse hormônio da confiança e do amor é produzido? Com coisas boas. Quando você diz para o seu filho, daqui a pouco eu vou cair. Quando você diz para o seu filho, eu te amo. Quando você abraça o teu filho. Quando você diz para o seu filho coisas boas, você faz o cérebro dele produzir esse hormônio ocitocina. E aí ele vai ter mais conexão e confiança. Tá bom, pastor? Quando as crianças, muita criança, elas têm ansiedade, têm depressão, você não sabe de onde que tem isso, como que eu posso consertar? Você pode consertar dando mais amor, abraçando mais, motivando a criança, falando coisas boas para a criança, porque você vai competir com esse sentimento. O sentimento, ele vem porque é produzido, é hormônios dentro. E esse hormônio vem por isso. Então, hábitos bons, hormônios bons, comportamentos bons. Hábitos ruins, hormônios ruins, transformam em comportamentos ruins. Por exemplo, se você respira, crente não respira, né? A gente corre, nem tempo que respirar tem. Se você respira, se você faz atividade física, isso entra no teu cérebro e cria hormônios, tipo adrenalina, noradrenalina, e transforma em menos depressão, menos ansiedade. Se você, por exemplo, aprende a respirar e a comer castanha, por exemplo, isso entra no teu cérebro e faz o quê? Transforma em hormônio GABA, que diminui o estresse e a ansiedade. E esse hormônio GABA, quase ninguém conhece e dá bola para ele, porque nós costumamos ver o hormônio GABA representado em seitas. Essas seitas que ficam fazendo, vamos meditar, e aí sempre está lá falando do hormônio GABA. Só que o hormônio é nosso, foi Deus que deu, gente, está no teu cérebro. É meu, é nosso. E eles ensinam a respirar. E eles ensinam a comer bem. Porque sabem que essa comida boa entra no teu cérebro e transforma em comportamentos bons. Então, às vezes, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos, mas nós damos uma alimentação ruim. Quando você dá essa alimentação ruim, ela também compete com as coisas boas que você deu para os seus filhos. Aí você não entende, eu fiz, e às vezes pode estar apenas na alimentação. Então, cuidar de filhos, cuidar da família é complexo. Aí, a mulher, marido, por exemplo, a mulher está sempre irritada, está sendo brava. Nós temos hormônio, tá? E esses hormônios chamam TPM. Esse TPM é fuja louco. Fuja que ela está doida. Não, ela não está doida, é TPM. Mas nós temos que entender que temos isso, então nós temos que tomar providência. Essa é a moral da história. Eu não tenho culpa de ter TPM? Não tenho culpa. Mas se eu conheço ela, eu tenho responsabilidade, então posso tentar mudar. E o marido também, sabendo que ela tem TPM, para que vai irritar a pessoa? Não tem amor à vida? Vai irritar por quê? A pessoa já está irritada, você está vendo que ela está irritada e você fica perturbando ela, porque você quer morrer. Você quer ser xingado. Depois não faz de vítima, não. Respeita só. Ixi,
Não dá para chegar perto, não chega. Porque é bem assim, você chega, oi amor, bom dia por quê? Foi bom o quê? Foi bom o quê? Tá bom pra você? Tá. Daqui meia hora você chega e não fala nada. Então, não vou acordar, a psicóloga falou que não é pra falar nada. Aí quando você chega, ela tá lá emburrada. Por que você tá emburrada, amor? Nem bom dia você me deu. Então você nunca vai saber o que fazer. Tudo bem, anda conforme a música. Dança conforme a música, vai indo no fluir das águas, né? Olha, ignora, brigou, ó, só olha, só escuta. Olha, precisa aprender a escutar, por que vocês têm que ficar falando? Não fala, quando a gente tá assim, deixa a gente quieta. Depois vai lá e dá um carinho. Ai, não gosta, dá um presentinho. Tá bom, a gente gosta. Dá um presentinho, leva para comer em algum lugar, né? Então, todas essas impressões, tudo isso é memória, faz memória. E quando você está ali no relacionamento, as crianças estão perto, elas estão dentro. Elas estão criando memórias. E tudo de bom que você faz está lá gravado. Tudo de mal que você faz está gravado. A criança aprende pelo modelo. E o modelo que você dá. Não é o que você fala. Não adianta você falar para a criança, olha, vamos comer legumes, porque legumes, você tem que comer legumes, você tem que comer verdura, você tem que comer fruta. Você só come fast food. Você só come comida gorda, porque aqui é um festival, né? Você não come essas coisas e você diz que teu filho comer, ele está aprendendo a não comer porque ele olha para você, para o teu comportamento. Você diz, não grita comigo, gritando, a criança vai aprender o grito, ela não vai aprender o que a palavra que você deu, ela vai aprender o grito. Se você diz, não minta para mim, não minta que é feio, não minta que é pecado, você não pode mentir, você é mentiroso, mas aí toca o telefone aquela irmãzinha chata que tem um monte, aquele irmãozinho chato que também é um monte, você fala, ixi, ai, diga que eu não estou. Ensinou seu filho a mentir. E aí está na mente dele, quando ele estiver na escola, tirar notas ruins, ele vai falsificar o boletim, vai mentir para você, porque você ensinou ele a mentir. E aí ele vai crescendo numa mentira e pode desenvolver pseudolalia, mitomania, um monte de doença ligada à mentira. E aí você não entende, meu Deus, tem um filho mentiroso. Olha para trás e veja lá, um dia você fez tudo certo. Um dia você mentiu. E esse dia ficou registrado. Você mandou ele mentir. E esse dia ficou registrado na vida dele. Você fica postando, a família tá um caos. Mas no Facebook, no Instagram, tá linda. Isso é a maior hipocrisia do mundo, né? E aí a criança vê aquilo ali e aprendeu a ser o quê? Hipócrita. Então, como que eu vou preparar essa minha filha, esse meu filho para a salvação, se todo o meu comportamento é errado? E foi baseado nisso que eu escrevi meus livros, tentando ensinar aos pais como o nosso comportamento afeta os nossos filhos. E é verdade. Então, como eu tenho que ensinar? Ensina o seu filho no caminho que deve andar. De dia e de noite, Deuteronômio, levantar, deitar, andando pelo caminho. Ensine o tempo todo. Porque se você não ensinar o seu filho, ele vai morrer sem salvação, mas a palavra diz que eu e minha família seremos salvos. Isso depende de você, do seu ensinamento. Você pode atrapalhar. Quando eu falo você, eu falo nós, eu falo eu também, tá? Nós atrapalhamos o desenvolvimento da nossa família. Nós somos exemplos, mas só para filho, não. Nós somos exemplo. As crianças, os adolescentes e as pessoas aprendem pelo modelo. Nós somos o modelo. Se a nossa vida está destruída como líder, como pastor, as pessoas que nós acolhemos vão se destruir também. Uma vez nós fomos, eu e meu marido, num congresso de casais. Eu amo, porque eu faço umas coisas bem doidas. É risada, é choro, é tudo. E aí, nesse encontro, tinha 25 casais. O pastor falou, Marisa, eu tenho 25 casais que eu preciso trabalhar nesses 25 casais. Era uma igreja gigante e a igreja foi dividida no meio por causa de briga dos pastores, mas porque um pastor arrumou uma outra mulher lá e aí separou a igreja. E esse pastor que ficou, ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho 25 casais que estão se separando ao mesmo tempo. Eu li aquilo ali e falei, nossa, mas pode ser uma maldição, pastor? Você não pensou que pode ser uma maldição do pastor que era o líder? Ele pode, né, pastor? E o que aconteceu? Era bem psicológico aquilo, porque eles estavam com problemas emocionais, segurando
nos encontros, segurando. De repente, o pastor que era a base deles, desmontou. E foi uma onda. Por que eu tenho que segurar se o meu pastor separou? Também vou separar, também vou separar, também vou separar. E aí esse pastor me chamou. E nós fomos fazer um encontro de casais num lugar bem apropriado, bem assim mesmo, como está aqui acarpetado e tudo, porque bem confortável, porque vai para o chão. Tem uma dinâmica que eu faço, bibliodrama, que os casais vão para o chão mesmo, deita no chão e ora, e é uma loucura. E aí, naquela doideira toda, os 25 casais recuperaram. Nós fizemos o casamento deles 2 dias depois, no final, o casamento de todos novamente. Foi impressionante. Era só. Era o diabo mesmo, vamos falar o português, claro. Era o diabo mesmo que entrou naqueles casamentos e estava enfiando na cabeça que tinha acabado, mas não tinha. E aqueles casais poderiam ser separados. O que eu quero dizer com isso? Que o modelo daquele pastor teve uma influência muito grande. Às vezes tem, às vezes não tem, né? E também eu não estou falando do pastor lá, porque só Deus sabe a vida que ele tinha com a mulher lá, então não vamos falar disso. Mas estou dizendo que como o modelo, ele interfere. Como as crianças observam esse modelo. E não é só as crianças, é filhos adolescentes, não são só seus filhos. Os filhos dos outros filhos, dos seus amigos. Eles estão com problemas e te veem como modelo. Nós somos o modelo dessa geração. O cristão é modelo dessa geração. Qual é o meu ministério em tudo isso? O meu ministério é ser homem e ser mulher. O meu é ser mulher. O seu homem é ser homem. E o seu casal é ser casal. Ah, mas eu não tenho lugar nesse ministério. O teu ministério é esse. O teu ministério é segurar a sua identidade, é ensinar a sua identidade. O seu ministério é fortalecer o seu casamento e modelar o comportamento de outras pessoas. Eu trabalhei nos anos 90 com a questão da HIV e AIDS, né? Inclusive eu fui até para Nova York, no Mount Sinai Hospital, lá em Nova York, fazer um trabalho lá com drogas e HIV, detenção primária de saúde. E aí eu aprendi que cada contaminado contamina 50 pessoas. É uma rede, por isso que a contaminação é muito grande. Cada pessoa contaminada contamina mais 50. E aquelas 50 mais 50 assim vai. E trazendo aqui para o nosso contexto, é mais ou menos isso. Cada pessoa contamina outras pessoas em amor, em coisa ruim também. Nós contaminamos, o nosso comportamento contamina os outros. É impressionante. E na nossa casa é isso. Então, se você quer que o seu filho tenha orgulho e queira casar, queira ter uma mulher, uma esposa, você tem que tratar bem a sua esposa, porque ele vai aprender com você. Se você tratar mal a sua esposa, você está tratando mal a mãe dos seus filhos, começa por aí, mas você está modelando o comportamento deles. Então, eles vão copiar. Se você bate na tua esposa, o seu filho, tem até um vídeo que eu sempre passo, que mostra o pai batendo na mulher, dando murro e a mulher se escondendo e o pai assim e a criança junto fazendo assim. Mostrando que a criança aprende pelo modelo. O modelo é o comportamento. Então, e daí você vai para a palavra de Deus e daí você vê que Deus dizia, Paulo dizia, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Imitadores, modelo. Nós fomos criados pelo modelo, imagem e semelhança de Deus, modelo. Modelo moral e espiritual. Não é a parte física. É o comportamento, é o que você diz, são os seus sentimentos, são os seus valores. É a moral, são os princípios. E a cultura. Culturalmente nós somos parecidos com Cristo. Então o mundo está aí acabando com a cultura. Nós estamos na contracultura. Nós não podemos comungar com essa cultura, porque essa cultura que está hoje, ela vem para destruir a cultura divina. Nós temos tradições, a cultura bíblica, a Bíblia tem uma cultura de vestimentas, cultura de modo de você agir, de você pensar. Isso aí não é ruim, não é errado. Faz parte do nosso mundo, esse é o nosso mundo. E nós temos que viver conforme a nossa fé, conforme o nosso mundo, conforme nossas tradições. E o mundo está aí fazendo o quê? Destruindo, desconstruindo as nossas tradições, desconstruindo o nosso modo de viver.
estão desconstruindo a mente dos nossos filhos na escola. Fiquem atentos e ensinem. A primeira inscrição que você der na mente do seu filho, você vai ler com ele. Ah, mas ele não sabe ler. Ok, leia com seus filhos. Vai lendo devagarinho, devagarinho, ele vai perguntando, vai estar na mente. A escola vai falar sobre isso de forma subversiva. Mas quando falar, o cérebro vai remeter, eu tenho já um pensamento ali. E vai desenvolver o senso crítico. E vai chegar em casa e vai contar para você. E aí você conserta. Ensina, respeite as pessoas, mas afasta-te. Afasta-te. Que horas são, pastor? Tá, afasta-te. E aí no afasta-te, me lembrei agora de um Gente, acredite se quiser, abriu no versículo. Meu pai, e abriu mesmo. 2 Timóteo 3, que diz assim. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, olha que coisa doida, que tem a ver tudo o que a gente falou aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Deus está dizendo que haverão esses homens. Eu não quero que meus filhos sejam esses homens, certo? Eu não quero que a minha família esteja nesse grupo. Você quer que a sua esteja nesse grupo? Eu não. Mas eu dizer que não quero não é suficiente. A salvação é individual. Eu vou fazer a minha parte como família, como líder, como um líder que influencia, como um influenciador. Eu vou influenciar essa pessoa que está na minha vida. Eu vou influenciar os membros da minha igreja que estão na minha vida. Eu vou influenciar, esse é o meu papel. Deus não falou para você influenciar a igreja dos outros, a vida dos outros. Não, é a sua. Ele pôs pessoas na sua vida e essas pessoas, você tem essa influência. Mas nós estamos no mundo da rede social, então nós influenciamos muitas pessoas. Para o bem e para o mal. Muitas pessoas. Então você imagine se uma pessoa que tem uma doença contamina 50. O quanto nós contaminamos hoje nas redes sociais para o bem. E nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha e vocês têm que fazer a de vocês. E dentro de um propósito e dentro do seu meio. Não tem que abraçar o mundo todo, senão a gente se perde. Deus já fala, né? Quem ganha o mundo muitas vezes pode perder a sua salvação. Então não precisa. E também não precisa forçar a barra. Porque a gente força a barra, a gente fica incompreendido. Muitas vezes nós afastamos as pessoas do que acolhemos. Nós afastamos do que convencemos. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão naquela loucura de a gente quer salvar aquela pessoa. Não é você que salva. Quando eu entendi que não era eu, relaxei. Mas não relaxa muito não. Que a gente tem que falar. Usa o que você tem do jeito que você é. Mas com valores e princípios de moral, identidade de Cristo. Ah, mas a pessoa é tão legal. Ah, ela é legal, ora por ela então, né? E se deixa à disposição. Quando você precisar, eu estou aqui, vou orar. Mas não compactua com comportamento que não é bíblico, não adianta. Aí você não está fazendo a diferença no Evangelho, você não está contribuindo com o Evangelho, não adianta nada. E que adianta eu sentar, ficar louvando a Deus se tudo está errado e se eu contribuo com o errado? Ah, mas eu tenho na minha família pessoas, né? Vou falar tudo por código assim, né? Mas vocês entendem. Ah, tem pessoas na minha vida. Ah, eu também tenho. E também gosto delas. Mas eu compactuo o comportamento? Não. Simples assim. Não compactuo. Ah, mas é meu filho. Ame, além do comportamento. Mas não compactue. Deixe claro o que Deus fala.
Deixe claro que Deus ensina. Deixe claro que a vida ensina. Que a Bíblia ensina. A vida não, que a vida está... Mas o que a Bíblia ensina, deixe claro. E declare na vida dessa pessoa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será salvo tu e tua casa. Você acha que na minha família é tudo perfeito? Que todo mundo serve a Jesus? Bobinhos. Né? Não é assim. Né? O sonho é esse, mas não é assim. Mas todas as suas orações, faça a sua parte. Não compactue. Porque isso é o que eu aprendi em vida. Você às vezes tem pena, tem dó, não, eu amo, você acaba compactuando. Não compactue, afaste de exemplo. Dê exemplo. E se aquela pessoa precisar, esteja à disposição. Mas não seja capacho do mundo, nem de filho, nem de marido, nem de mãe, nem de pai, nem de nada, que não seja crente. Mas esteja sempre ali, cobrando: Deus, o Senhor falou. Eu e minha casa servirá no Senhor. Aí Ele vai lembrar você: mude o teu comportamento. Para que aquela pessoa que tem raiva de mim, olhe para você e veja que você é minha filha, meu filho. E tenha motivos para voltar, motivos para querer. Dê esse motivo para as pessoas. E nós não estamos dando motivo. Nós estamos aqui, né? É um motivo. Mas como que é a sua vida lá fora? Como que é dentro da tua casa? Né? Eu tinha um menino, nunca vou esquecer disso, porque ele foi meu paciente, ele tinha 23 anos. E era da nossa igreja lá, né? Antes dessa que a gente está. Bem no comecinho da nossa fé. A mãe dele era a melhor obreira que o pastor poderia ter. Pensa numa mulher maravilhosa. O pai, idem. E o menino tentou suicídio. E tentou suicídio 3 vezes. E nenhuma das 3 vezes eles nem ficaram sabendo. Ficaram sabendo dessa última vez porque ele tomou veneno de rato, decididíssimo a morrer mesmo. E nas sessões que a gente tinha, ele dizia assim: a hipocrisia na minha casa me mata. Meu pai e minha mãe são os melhores obreiros que Deus poderia ter. Mas eu tenho os piores pais que um filho poderia ter, como crente. Porque ele chegava na casa dele, ele ia para o quarto, cada um para o seu lugar. O pai muitas vezes dormia no carro, porque se quebravam, e daí o pai dormia no quarto. Não tinha aquele momento, nem o momento de sentar na mesa e conversar, não tinha. Era assim: Pai Senhor, ai, tchau, Deus te abençoe. Então, entrava todo um carro emburrado, os pais brigando por causa de coisa de igreja. E ele vendo isso, ele era do louvor. Menino lindo, do louvor, querido. Pensa numa pessoa de Deus, um menino. Ele tentou suicídio. E aí, quando ele tentou suicídio, a família inteira entrou em pânico, em depressão. Foi visitar a mãe e estava lá: por que ele fez isso comigo? E aí, o pastor lá, espiritual, e não sei o quê, e todo mundo querendo matar o menino. Eu olhava para aquela cena patética, para o pastor, para a mãe e para o pai, e pensava: fala ou não falo, né? Fala ou não falo? Falei. Vocês estão malucos? Foi a primeira frase. Quer dizer, então, que vocês estão acusando o menino? Que vergonha. Estão com vergonha dele? Eu vou dizer como você é como pai. E fui explicando tudo que o menino falou. Vou dizer também como você é como... O senhor sabia, pastor, que é assim? Pastor, já estou... Não, mas você está errado. Ficou louco da vida comigo, né? Eu falei assim: esse menino é uma vítima da criação dele, e era mesmo. E também esse menino tem problemas de saúde, que também tinha. E vocês nunca perceberam? Ele tinha hiper ou hipo? Hiper. Acho que é hipo. E tem o hipertiroidismo, eu acho, que é esse, que causa depressão severa. Tem muita gente deprimida que tem problema de tireoide. E como eu trabalho biopsicossocial e espiritual aos meus pacientes, o que eu fiz? Vai fazer exame de tireoide. Por quê? Não sei. Deus mandou você fazer exame de tireoide. Eu brincava com ele que ele era bem quente. Mas eu tenho isso com os meus pacientes, fazer exame de hormônio de tireoide. Ele foi e fez, a tireoide dele estava causando aquela depressão.
Então, ele tinha problemas familiares? Tinha. Era suficiente para ele tirar a vida dele? Não, claro que não. Senão, eu tinha tirado a minha. Se eu contar a minha história, você chora. Um dia você traga aqui e fala assim, Marisa, conta a tua história. Vocês vão chorar, vão se arrepender de reclamar da vida. E daí vão se converter de fato. Não converti. Tô brincando. Eu que me converti de fato. Mas assim, pela vida que eu tinha que ter morrido já. Muita coisa ruim. Inclusive, minha mãe me abandonou com 6 anos de idade. Eu, criancinha, eu já olhava no chão, nunca esqueço a cena, segurando a perna dele e pedindo, mãe, não me abandona, fica. E a mãe dizendo, vocês não são meus filhos, fiquem com seu pai. E fugiu para ficar com outro homem. Então, daí foi pior, entendeu? Então, muita coisa ruim. Então, é suficiente? Claro que não. Porque Deus está ali também protegendo. Deus está ali fortalecendo. Ele não vai deixar que nada aconteça com você. E como fortaleceu esse menino. Precisou acontecer isso nesse menino para curar a família dele. Deus não ia deixar que ele morresse. Eu acho que foi estratégia de Deus. Então Deus tem as estratégias dele, foi. Porque enquanto se não tivesse acontecido com esse menino, aquela família ia se perder. Uma família maravilhosa dentro da igreja, mas ruim dentro de casa. 2 filhos, cada um para um lado. Esse sentiu. E era o crente. O que estava no louvor que sentiu. Porque ele sentiu o quê? Ele sentiu uma tristeza, ele dizia, tão grande. Ele não queria estar ali. Porque ele sentia a hipocrisia, ele diz. E Deus fala na sua palavra que os hipócritas não herdarão o reino do céu. Ele era tão bom, ele era tão assim, parecia um anjo aquele menino. Ele era, eu acho que com Elias, ele não queria mais viver. Ele queria que Deus levasse. E aí ele vai e me faz uma besteira dessa. E foi um milagre ele ficar vivo. E aí o psiquiatra dizia assim, eu vou internar. Eu dizia assim, não, traz pra mim. Você vai assinar um documento. Esse menino vai morrer. E não sei o que. Eu falei, não, não vai. É a 3ª vez que ele tenta suicídio. Ele vai tentar de novo. Eu falei, não. E eu acreditava em Deus ali. O menino era de Deus, a família era de Deus, apesar dos problemas todos. Eu falei, não, isso aí é obra divina. E eu falei, psiquiatra, não vamos interná-lo. Traz ele pra mim. E aí veio o menino pra mim destruído. Aí eu cuidei do menino, mas primeiro deixei ele em casa e fui na família. E daí fui lá e dei um tratamento de choque na família. Aquele tratamento de choque fez união. E aquele marido que dormia no carro, parou de dormir no carro. Eles entenderam que eles viviam, que eram besteira, umas bobeiras que a gente faz e destrói com as nossas vidas. E ele não deixou destruir, e por causa desse menino. Mas esse menino olhava o modelo dos pais trouxe a esse lugar. O modelo da família. E quando nós falamos de modelo, nós estamos falando de um comportamento que você está repetindo. Dos seus pais também, dos seus avós. Então, quando a gente trabalha as crianças, a gente fala, os adolescentes que estão ali desviados ou que estão com problemas emocionais, seus pais foram os pais que eles puderam ser. Aí tem outro lado. Seus pais foram os pais que puderam ser. Diga isso para os seus filhos. Desculpe se eu não sou a melhor mãe do mundo, se eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou o pai que eu pude ser para você. Conta a sua história. Porque muitas vezes você está repetindo um comportamento ruim, mas porque você também foi ensinado assim. Você também é tua história ruim. E aí quando a gente faz esse exercício, aí nós conseguimos entender realmente o porquê da nossa vida. Quando minha mãe me abandonou, ai que horror, né? Vamos morrer tudo, porque foi abandonado. Mas chega um momento que você se converte e você entende por quê. Se ela não tivesse me abandonado, eu não estaria aqui hoje. Como um propósito de Deus desse. Deus não quer que ninguém abandone ninguém, que ninguém largue ninguém. Mas às vezes eu falo, bom, você não está conseguindo por causa do homem, do coração do homem. Então ele fala, então tá bom. E usa aquilo. Então trouxe para a nossa vida uma madrasta. Eu judiei dela, sempre falo isso. 1 ano. Judiei dela. Por quê? Porque criança é assim mesmo. Chega uma outra pessoa, a mãe pode ter sido horrível, o pai pode ter sido horrível, mas vem uma outra pessoa. Acabou o mundo para o adolescente, para a criança. Tem que conquistar, tem que ter paciência, não é contra você. É ela mesma. É a situação dela, que ela queria que fosse diferente. Vai conquistando. E aí, a minha madrasta, que é um anjo, foi me conquistando. E eu posso dizer para você que eu agradeço a Deus por ter sido abandonado pela minha mãe, porque eu tenho uma madrasta que é minha mãe, que eu escolheria.
Eu escolhi, Deus escolheu para mim e ela foi boa para mim. Amém. E ela é boa para mim. Então, tem coisas na vida da gente que a gente tem que ter a consciência e olhar sem emoção, na prática. Poxa, eu me converti. Deus fala isso, isso, isso. Não estou sentindo isso. Não importa o que você está sentindo. Se você conseguir, com a tua mente, analisar a situação no reino de Deus, você aceita. E aí você busca o sentimento, porque ele vem quando você aceita. E a minha madrasta, ninguém da minha família, dos meus irmãos, ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. O meu irmão, se você falar que tem outra mãe, ele não conhece, não tem. Não tem. Aí azar de quem te abandonou. Você ora, você tem piedade, mas aí você não tem amor, porque o amor é convivência. É convivência. Então, se você tem os seus filhos adotados ou não, a convivência é que faz amar. A convivência, as memórias afetivas é que faz a tua família crescer. Na igreja é a mesma coisa. A gente está usando o modelo da família. Mas a igreja é uma família. As memórias que você cria. E não precisa ter medo de problemas. Porque nós temos. É melhor, é muito mais saudável você dizer, você tem problema? Converse com o pastor, com a pastora, com a pessoa responsável. Eu tenho, e não tenha vergonha. Ah, se tem um filho desviado, tem vergonha. Ah, tem um filho lá na vida, na prostituição, tem vergonha, esconde. Ah, tem um filho lá porque ninguém tem que saber. Tá, mas os seus líderes só contam porque você precisa de oração. É bom eles saberem o que você sofre, o que você sente, para te dar apoio. A hipocrisia impede o crescimento da igreja. Todo mundo quer ser santo e aí critica todo mundo. Aí vem um líder que de repente tem um problema. Ah, não quero esse líder não, porque ele tem um problema. Ah, gente, vamos pro céu. Pede para Deus para levar. Por quê? Né? Todo mundo tem problema, não tem, pastor? Todo mundo. Todo mundo tem um defeito, gente. Eu falo, teve um amigo meu que ele estava sentado numa mesa adventista. Numa mesa com a família. Aí disse que eles falaram assim: quem está pronto? Jesus vai voltar. Quem está pronto para ir com Jesus? Ninguém levantou a mão, né? Ele levantou. Ele morreu 6 horas depois no posto de gasolina. Deu um AVC nele, 27 anos. Ninguém entende até hoje. O que eu quero dizer? Se você está pronto, erga a mãozinha e vá para o céu, que é muito melhor que aqui. Se você tem defeito, fica quieto na tua. Porque eu estava no avião. Aquele avião, né? Uma tribulação, não. Turbulência, uma tribulação, né? Turbulência naquele avião, eu sozinha naquele avião. Meu marido estava nesse avião. E aquele avião, eu falava, meu Deus do céu, esse avião vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Chegou uma hora que eu falei assim, também se cair, né, Deus, eu vou pro céu na hora. Eu falei, não, Deus! Não derruba esse avião, que eu tenho muita coisa para consertar ainda, vai que eu não vou. Aí eu vai que eu vou. Aí entrei em desespero. Não cai esse avião, não. Se cair esse avião, eu não for pro céu. Né? E aí aquele avião parou. Naquele momento. Se eu não estiver pronta ainda, Deus, por favor, pare essa turbulência. Gente, eu estava orando, o avião fez assim, ó. Glória a Deus. Eu falei, então quer dizer, Deus, que tudo que eu faço está adiantando para nada? Que eu não estou ainda pronta? Gente, é assim que é. E aí a gente fica nessa hipocrisia toda, fica fazendo tudo errado na nossa casa com nossos filhos e acha que vou pro céu. Tive um sonho uma vez para encerrar, né? Acho que agora o pastor já deu uma olhada no relógio, já entendi. Fiz. Não tá tranquilo. Eu até esqueci. O sonho. Esse sonho eu tive em acho que 2012. Quando eu acordei, eu senti até cheiro de perfume no meu quarto. Daí eu falei pro pastor, nossa, senti cheiro de perfume. E eu olhei, não tinha perfume nenhum, flor nenhuma, mas eu senti aquele perfume. Mas eu sonhei que eu estava numa avenida assim andando, e essa avenida bem de Curitiba é bem característica, porque quem conhece Curitiba aqui? Ela tem o governo do estado, aí todos os 3 poderes estão todos numa avenida só. Então o estado aqui, tem uma avenida. Eu andando naquela avenida, um monte de gente andando. E aí eu olhava para o lado, aquele desespero,
raios vindo do céu batia nos postes de luz. Então nós estávamos andando, sabe Deus para onde estava indo, mas estava indo naquele desespero. Aí tinha um monte, essa parte do sonho eu vou contar, um monte de homens de terno dizendo assim, eu conheço ele. E aí eu falei, ele quem, meu Deus? Que eu olhei para trás, tinha um homem bonito vestido de roupa de exército. E esse homem, eles estavam olhando para ele, eu conheço ele, não se preocupe, eu conheço ele. E tinha uma criança que caiu no chão e esse homem pegou a criança. E ele ouviu esses homens engravatados dizendo, não se preocupe, eu conheço ele. Ele só olhou, quando ele olhou, esses homens foram jogados na parede, assim, longe. E aí minhas pernas no sonho tremendo de medo, falei, meu Deus, quem que é esse homem? Aí o povo começava a falar que era Jesus, e vá. E daí eu estava no fim da fila e fiquei olhando. Ele falou, vá. E eu andando no meio da multidão, mas no meio da multidão eu lembrei dos meus filhos. Aí eu voltei para trás e ajoelhei no chão e falei, cuida da minha família, Senhor, cuida da minha família. Vá, não temas. Aí no meio da multidão, vá, não temas, eu fui. No meio da multidão, ele grita o meu nome, Marisa. E eu virei para trás em câmera lenta. Aí quando eu fui perto dele, eu ajoelhei no chão de novo, tremendo, nem olhei pra cara, de medo. E aí ele tirou uma chave do bolso, até hoje eu quero entender o que é isso. Tirou uma chave do bolso, abriu minha mão, deu a chave, fechou. Vá, abre a porta pro meu povo. Depois disso começou a perseguição na minha vida, teologia de gênero. Que raio de chave boa é essa? 7 processos. E realmente uma comoção em cima desse tema, vai ver que é isso, né? Mas o ponto-chave que eu achei interessante no sonho é ele pegando a criança e olhando e jogando fora aqueles que se dizem eu, que tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te. Tá cheio de gente falsa no nosso meio. Afasta-te. Reconheça. Reconheça pelo quê? Comportamento. As ações. Porque a Bíblia é comportamento, ela é ação. A Bíblia não são versículos sem sentido. Elas não são poesias que você declara. São comportamentos, não é linguística. A Bíblia é comportamento. Por isso que ela funciona na sua vida. Porque você está olhando um versículo bíblico, algo que aconteceu de verdade, é um modelo para a sua vida. E se você pega aquele modelo e vive conforme aquele modelo, você vai prosperar em tudo na sua vida. Por quê? Porque você está realmente vivendo conforme aquele princípio que está ali. Então, o que nós fazemos na nossa vida? Nós olhamos para a Bíblia, esse comportamento nos modela. Então, tudo é comportamento. Você modela o comportamento das pessoas, saiba disso. Aqui nos Estados Unidos, a tua vida, o teu trabalho, como você se comporta, como você age com as pessoas, está modelando o comportamento de no mínimo 50 pessoas que estão te vendo. Você está na internet, que nem estou aqui, falando na internet, falando para as pessoas. O que eu estou falando é o meu comportamento. Tem que ser. Tem que ter coerência, as pessoas percebem. Porque se elas ouvem você pregar, você ministrar, e lá fora te ver fazendo coisas contrárias ao que você prega, meu filho, você vai arrumar inimigo. Você vai arrumar uma pessoa que vai ficar distante de você, que vai ter desconfiança em você, que não vai ser leal a você. Para a gente conquistar essa confiança nas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Você tem que segurar isso como ouro, é difícil. Porque quando você quebra a confiança, então a gente não pode pensar só na gente. Hoje nós estamos numa situação que não pensa só em você. Tenta fazer o máximo para consertar todos os problemas que nós temos, é pouco, perto dos problemas que as pessoas têm aí fora. A sua vida, eu sempre falo isso, deu certo, a minha vida deu certo. Ah, fui abandonada, tive problema com o pai, com mãe, com avó, era todo mundo, né? Se eu tive problema com todo mundo, a problemática era eu mesmo, né? Problema com todo mundo, né? Fui tentando consertar tudo. Conserta enquanto é tempo, porque dá. Amém. Nós estamos falando para você conviver com aquelas pessoas que te fizeram muito mal, tem muita pessoa ruim no nosso meio que judia da gente mesmo. Não faça isso. Só perdoe dentro de você. Porque quem faz pra gente está feliz da vida, não está nem aí. Porque conseguiu o que queria te afetar. E você se sente afetado. Por que você se sente afetado? Porque você é bom. Quem é ruim não se sente afetado.
Quem é bom se sente afetado. Quando eu faço seminário de saúde mental, faço pessoas entenderem, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem estresse, vive fugindo disso, tem medo, é gente boa, é cristão. Porque o princípio que faz você ficar deprimido é culpa. Psicopata não tem culpa. Quem tem culpa é quem reconhece o erro, quem reconhece o pecado. Então não tenha vergonha disso. Simplesmente, Deus, que culpa é essa que eu tenho? Trabalha a culpa. Quando você trabalhar a culpa pelo reconhecimento do erro, você se liberta, porque Deus cura e sara e liberta. Amém. Amém? Amém. Então sempre Deus cura e sara e liberta. Errei com os meus filhos de 1 a 7 anos, primeira identidade. Eu não era crente, eu era crente, fiz um monte de coisa errada. Amém. Deus abre a identidade da criança com 11, 12, conserta. Ih, mas já fechou, cientificamente falando, né? Não importa. Deus diz que cada fase é uma fase, que o seu filho vai ser salvo, que eu e minha casa seremos do Senhor. Quando é que isso vai acontecer? Não sei, não me pergunte, não sou adivinha, sou crente, não sou, tenho bola de cristal, nada disso. Não sei, você não sabe, mas faça a sua parte, porque você não sabe. Para encerrar, uma pastora morava do lado da nossa casa, agora encerrar esse ano, morava do lado da nossa casa. Essa pastora tinha o quê, Jô? 6 filhos, né? 6 filhos. Todos os filhos foram convertendo um a um, né? Convertendo, virando pastor, que benção. Que é tudo que a gente quer, né? Convertendo, virando pastor, pra gente se sentir segura. Mas nem é sempre seguro isso, mas tudo bem, né? Convertendo, virando pastor. Convertendo, virando pastor. Tudo próspero, hein? Mulher boa. Mas tinha um que não. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Será salvo tu e tua casa. E a mulher morreu. E um filho não estava convertido. A mulher morreu e quem foi atender fomos nós, né, Jô? Nós fomos atendê-lo. E o filho desesperado fazendo oração para a mulher ressuscitar. Ela tem 80 e poucos anos, né? E aí eu pensava assim, eu e minha casa serviremos o Senhor, a mulher tem... E na hora, a mulher tem 6 filhos, 5 filhos estão salvos, mas um não. Ela morreu e não viu. Ela morreu e não viu, mas por causa dela, da morte dela, o filho se converteu e é pastor. Aleluia. O filho é pastor. Então assim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ah, Deus, eu e minha casa... Ele não falou que é quando você está vivo. Ele falou que a sua casa vai servir a Deus. Cobre isso. Ai, você vai cobrar isso de Deus? Vai mesmo. Você vai ajoelhar e você vai cobrar a palavra de Deus. Você vai ter dentro do teu coração, e por pior que esteja, a tua casa. No sentido assim, um monte de gente que não é convertido, que na minha tem um monte que não é convertido, não sinta esse peso. Apenas faça a sua parte. Tem momentos que é só orar mesmo que eu fazer. E só orar, né? Oração e ação. Mude o teu comportamento. Pare de ficar só criticando, só jogando versículo na cara da pessoa, só sendo fanático na cara da pessoa. Não adianta. Mas sempre buscando trazer, sempre mandando mensagem, sempre falando com a verdade. Mas a verdade se fala com amor, não se fala com ódio. A cobrança também é com amor, mas é com firmeza. Eu amo você, mas eu nunca vou aceitar esse teu comportamento. Porque Deus não aceita, e eu sou cristã. E eu e minha casa serviremos ao Senhor e será salvo tu e tua casa. E você vai ser salvo. Você vai servir a Deus. Pode não ser comigo em vida, nem que eu morra. Deus vai cumprir a palavra depois da minha morte. Mas você vai ser salvo e eu vou encontrar com você no céu. E eu vou encontrar com você no paraíso. É isso. E ponto final. Não aceite outra coisa e qualquer coisa. Mas para isso acontecer, você é um canal. Deus te colocou aqui, não foi à toa. Você é que é responsável, tem essa responsabilidade. Em oração, é pedido, é misericórdia. Eu falo, vamos pedir justiça para Deus. O mundo está tão terrível, a gente está enfiado no meio dele. Vai saber Deus como é que a gente está na cabeça da gente, que a loucura toda. Eu peço misericórdia. Hoje eu estou, né? Misericórdia, Senhor, que eu tenho medo de pedir justiça e eu entro nele. Nessa tal da justiça de Deus, daí acabo me lascando toda, né? Aí eu peço misericórdia. Misericórdia para Deus.
Misericórdia dos meus filhos, misericórdia da minha família, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O meu pai era espírita, o meu pai se converteu, xingando Deus e tudo quanto é nome, e numa pregação sobre dízimo e oferta. E ele metia a boca, o pastor que pedia dinheiro, não sei o quê. Aí quando eu consigo levar meu pai numa igreja, na minha igreja, consigo levar, chego lá, o pastor pregando sobre dízimo. E só falava de dízimo e de oferta. Eu falei, Jesus, eu ficava assim, Jesus do céu, esse pastor tá louco. O meu pai odeia isso, ele só tá pregando isso, ele não vai se converter, ele vai embora, ele não vai se converter. Daqui a pouco o pastor pede oferta. Meu pai tinha o dinheirinho dele do bolso. Oferta, fala pra mim, agora eu entendi por quê. Aleluia. Aleluia. Vai saber. Eu nunca ia me converter numa pregação de dízimo de oferta. O meu pai que xingava tudo, entendeu o princípio. E aí Cidinha, falou pra minha madrasta, aí Cidinha, pega um dinheirinho aí e vamos ofertar. Que eu entendi o que o pastor falou. E eu, glória a Deus, eu cheguei até a ajoelhar no banco e orar e chorar, pedir perdão, né? Porque olha eu lá criticando Deus. Como assim, Deus? Você vai ter uma pregação dessa? E o pastor bem calmo, falando sobre dízimo e oferta. E eu não olhava, eu não estava prestando atenção em nada. E só criticando na minha mente, criticando. Eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Daí ele fez apelo. Meu pai aceitou Jesus no dízimo e na oferta. É coisa louca mesmo de Deus, não entendi, foi nada. Aí foi uma pastora para minha casa, fez lá um culto de familiar lá, que não era célula ainda, culto familiar. Meu pai aceitou Jesus de novo, e daí ela fez todas as orações, porque ele era espírita, e na porta da igreja ele dizia, eu odeio a igreja, sabe por que você me trouxe aqui? Eu sou espírita. Eu sou mesmo, e daí? Então nada contra o espírita, tá, internet? Nada contra o espírita. Mas eu não queria meu pai espírita, queria meu pai crente. Aceitou Jesus, depois aceitou de novo. Aí eu falei, pastor, vamos aproveitar que ele era casado com a minha madrasta no civil, mas lá na igreja. O pastor fez o casamentinho deles. A gente juntou um dinheirinho, compramos aliança, né? Aliança de ouro. Para minha mãe a gente é duro. Compramos um vestidinho. E aí a gente fez bolo, pizza e convidamos a pastora que foi lá na nossa casa, mais família ali, fizemos a festinha, tiramos foto. E aí faltava batismo, né? Estudo em 15 dias. Faltava o batismo. O pastor, mas não é dia de batismo. Não, pastor, por favor, pastor, se meu pai quiser batizar, bate essa piscina aí, batismo de uma vez. Não perca a oportunidade. Meu pai é velhinho. Aí num culto, o pastor, seu Washington, Dona Cidinha, quer se batizar, não sei o quê, vamos abrir uma exceção. Abriu uma exceção, batizou os dois. Então, cabelo, barba e bigode. Uma vez só, foi embora. Aí pronto, virou santo. Não! Tive um monte de problemas com meu pai. Ele xingava Deus um monte, falava, o senhor é batizado. O senhor aceitou Jesus. O senhor está salvo. Agora, cuidado para não perder a salvação. E meu pai faleceu em dezembro. E eu tenho certeza absoluta que por pior que ele é mais briguento e tudo, ele tinha aqueles momentos porque a minha madrasta dava o exemplo. Toda noite ela lia a Bíblia e orava com ele. Aleluia. Era o exemplo. Se não tivesse ela, talvez ele seria um desses homens maus do final dos tempos. Porque a garantia que serão os nossos filhos ou não, a nossa família ou não, é o modelo que você pode dar, ou alguém da sua família pode dar. Então, ela foi convertida, ela aceitou Jesus, ela foi batizada e ela foi o modelo para o meu pai. Aleluia. Então, ela segurou meu pai. Se não fosse por isso, ele seria esse homem aí. Ele era muito difícil, mas graças a quem é ela. E quem que deu o modelo? Nós demos o modelo. Então, foi graças ao nosso modelo. Porque eu tenho uma irmã que é de outra também religião, que eu não vou falar, senão eu vou presa. Né? O modelo. Quem deu? E que eu sempre chorava e dizia, eu em minha casa seremos o Senhor, meu pai está velhinho, do jeito que ele é, nunca isso vai acontecer. E aconteceu numa pregação de dízimo e oferta. Você entende? Então, Deus faz. E numa situação que a gente, duro que a gente estava, a gente teve uma benção, trouxe ele para andar de avião
A primeira vez na vida, ele ainda andou de avião. Andou de avião, feliz da vida que andou de avião, né? E foi de avião para nossa casa. E aí aquela luta espiritual para conseguir fazer esse homem entrar dentro da igreja. E Deus planejou tudo e fez tudo. Porque tinha um modelo. Então, seja só um modelo. Seja só um modelo. Que você está imitando a Cristo. E vai soar como um espelho para as outras pessoas, tenha certeza. Pode ser hoje, agora, nesse momento, como você quer. Mas vai acontecer. Porque é promessa de Deus. Quando a gente relaxa, a gente consegue caminhar muito mais com Cristo. Amém? Igreja, fica em pé.